cavalo à combustão e à eletricidade. Das ruas de pedra às avenidas congestionadas. O automóvel indiscutivelmente revolucionou a dinâmica das cidades e a cultura do transporte. Os primeiros carros surgiram ainda no século XVIII, a vapor, alimentados por carvão, da mesma forma que os trens da época, e começaram a alterar o cenário dos centros urbanos, marcados pela industrialização em curso. E vão surgindo, além da bicicleta, o automóvel como uma alternativa em nichos, né? A bicicleta primeiro como uma alternativa de lazer e de recreação ou aventura, e o automóvel também em 3 nichos, podemos dizer, né? Que é o a vapor, que era a tecnologia existente na época, o elétrico, que vinha muito já depois de um momento da inspiração de toda a estruturação da rede elétrica e também da substituição dos bondes puxados a cavalo pelo bonde puxado por energia elétrica, né, movido por energia elétrica, e o carro também a gasolina, que eu acho que a indústria do petróleo também tem muito a ver com isso, né, os recursos que vão surgindo. Depois do motor a combustão, de fato, uma nova era teve início e a indústria automobilística floresceu. A primeira fábrica data de 1926, a Mercedes-Benz, que ajudou a promover a popularização do carro pela Europa, chegando aos Estados Unidos. O carro ele começa a dar uma sensação de liberdade que tem muito a ver com essa criação de mercados, né? Das cidades industriais, né? E essa liberdade cria comércios, criam atividades de lazer, cria-se uma cultura em torno do automóvel, muitos clubes de automóvel, né? Onde pessoas se reúnem para atividades que elas apreciam, né? Passam a fazer junto, como o próprio touring, que é ir conhecer o que tem no interior, né? Ou atividades de competição. Então todas essas questões começam a se entrelaçar de forma muito importante, né, no começo do século passado. No solo norte-americano, Henry Ford revolucionou o mercado ao criar linha de montagem e dessa forma promover a produção em massa, o que tornou os carros mais acessíveis. O modelo T foi o primeiro de grande desenvolvimento e criou todo o mercado em volta do automóvel. E aí ele começa a penetrar outras classes pelo grande volume de produção. E também começa a criar outras economias. A economia daquelas pessoas que fazem reparo de automóveis, aqueles postos de combustível que começam a surgir também como resultado de um petróleo que é extraído em grande volume e ainda numa superfície muito rasa. Então, você tem uma série de questões econômicas que mobilizam todo esse fluxo, né? Sem dúvida nenhuma, as cidades foram redesenhadas depois da chegada do automóvel. Se você olhar para o desenho das cidades do antes e depois, é um mundo completamente diferente. O automóvel demandou espaço, um tipo determinado de piso, que é o asfalto. Não é só o uso do espaço, a própria cor da cidade mudou por conta da presença do automóvel. Onde antes era verde e marrom, passou a ser cinza, né? As cidades são cinzas, a cor predominante por causa do automóvel. Existem aproximadamente 1,5 bilhão de carros no mundo e, obviamente, o uso generalizado de combustível fóssil trouxe diversos desafios na mobilidade urbana, como problemas de infraestrutura das cidades e poluição. Para se ter uma ideia, o automóvel é responsável por mais de 30% das emissões de CO2. É nesse contexto que se intensificam pressões da própria sociedade por alternativas mais limpas, tanto no que diz respeito à malha cicloviária e ao transporte público, quanto a veículos menos poluentes, como híbrido e elétrico. Nós precisamos de uma revolução urbana do século XXI, que é entregar o espaço público, no mínimo de acordo com a eficiência.
Então, se o transporte público em São Paulo transporta 35% das pessoas, nós deveríamos exigir 35% do espaço para o transporte público. E quanto mais espaço a gente der para o transporte público, mais atrativo ele vai ser e menos engarrafamento a gente vai ter. Então, nós precisamos de um redesenho urbano tirando o carro do centro das atenções. Eu tenho 50 anos, né? Eu sou uma pessoa da geração X. A gente teve uma educação e uma vivência, uma criação com o automóvel, onde a aquisição de um automóvel era uma necessidade. É uma necessidade para acesso a experiências, a lugares, a oportunidades. Se você não tivesse, ficava um pouco mais restrito às condições e à estrutura pública que não te levava a todos os lugares. Hoje, a geração não tem essa necessidade. Isso se mostra, inclusive, nas emissões de CNH, né? que estão caindo muito. Por quê? Você tem alternativas. Então, acho que a necessidade de se ter um carro vai ser desaparecendo do formato que a gente sempre pensou. E passa a discutir a necessidade de se ter acesso à mobilidade. E não necessariamente a carro, porque carro também é um conceito. Confira os outros episódios dessa série sobre gastronomia, moda e computação no YouTube de Meio e Mensagem.